O som de um laço de alma gêmea quebrando não é um grito, não é um trovão. É um silêncio tão alto que pode parar um coração batendo. Quando Alpha Kellen Blackwood olhou para Tessa Reynolds, a mulher que o destino tinha desenhado especificamente para ele, e disse a ela que ela não era suficiente. O salão de baile inteiro da Alcateia Cume Obsidian prendeu a respiração. Eles esperaram que ela implorasse. Eles esperaram pelas lágrimas. Mas Tessa não chorou. Ela sorriu, sussurrou duas palavras que assombrariam Kalin pelo resto de sua vida miserável, e foi embora. Ela pensou que era o fim. Mas para o rei Hugh Valerius, o Lycan mais temido em existência, a rejeição de Tessa era apenas o começo. O candelabro no grande salão da propriedade Cume Obsidian era feito de genuínos cristais Swarovski importados da Áustria. Ele lançava uma luz cintilante fraturada sobre os 300 convidados reunidos abaixo. Era o gala do solstício de inverno, a noite mais importante no calendário lobisomem. Uma noite para alianças, cerimônias de acasalamento e posicionamento político. Tessa Reynolds estava perto da parte de trás pelas pesadas cortinas de veludo, segurando um copo de cidra espumante que ela não tinha tomado um gole em 1 hora. Ela tinha 22, uma arquivista para a Biblioteca Histórica da Alcateia e a filha de um delta caído. Ela era invisível para a maioria, uma garota com cabelo castanho bagunçado, geralmente preso em um coque com pena espetada, vestindo um vestido azul marinho de segunda mão que caía solto em sua estrutura. Mas esta noite, sua pele estava queimando. O laço de companheiro. Ele tinha encaixado no lugar no momento em que o Alpha Kellen Blackwood tinha descido a escadaria principal. Kellen tinha 5 pés e 4 polegadas com o cabelo da cor de um sinal de meia-noite e olhos como aço frio. Ele era a definição de poder. Ele era o futuro da Alcateia Cume Obsidian, seu protetor e seu rei. E de acordo com o puxão no peito de Tessa, ele era dela. Ela tinha esperado 3 horas para ele reconhecê-lo. Cada lobo na sala podia sentir os feromônios, o cheiro de chuva e baunilha especiada. O cheiro dela estava se misturando violentamente com o cheiro dele de cedro queimando e ozono. A multidão se abriu. Kallen estava andando em direção a ela. O coração de Tessa martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Ele sabe, ela pensou. Ele está vindo por mim. Ao lado de Kallen andava Brittany Voss. Brittany era tudo o que Tessa era. Não loira polida, a filha de um alfa vizinho rico e a dona de um sorriso que não alcançava seus olhos. Kallen parou 5 pés de Tessa. A música, um quarteto de cordas ao vivo tocando latido, parecia desaparecer no fundo. Os convidados se viraram, sentindo o momento. O ar estava espesso com o imperativo biológico do laço de companheiro. Tessa, Kallen disse. A voz dele era profunda, vibrando pelas tábuas do chão. Alfa. Tessa respirou, abaixando a cabeça em submissão. Ela olhou para cima, seus olhos cor de avelã, arregalados com esperança. Eu posso sentir. Eu posso sentir. A mandíbula de Kallen se apertou. Ele não olhou para ela com luxúria ou adoração. Ele olhou para ela com aborrecimento. Ele olhou para a multidão, depois para Brittany, que estava segurando seu bíceps tão forte que suas unhas feitas estavam cavando em seu paletó de smoking. Você sente o laço, Kallen afirmou categoricamente. Sim. Tessa deu um passo à frente, sua mão instintivamente estendendo-se. Kallen, eu paro. A palavra foi um estalo de chicote. Tessa congelou. Kallen respirou fundo, endireitando os ombros. Ele se dirigiu à sala, embora seus olhos permanecessem em Tessa. A natureza é uma força caótica, ele anunciou, sua voz projetando-se para o fundo do salão. Ela joga pares juntos baseados em biologia, não em lógica. Ela não considera política, economia ou a sobrevivência de uma alcateia. Tessa sentiu um pavor frio infiltrar-se em seu estômago. Kallen. Ele olhou para baixo para ela, seus olhos de aço virando gelo.
Tessa Reynolds, você é uma loba fina. Você é leal. Você é quieta. Mas a Alcateia Kilma Obsidian precisa de uma aliança com a Alcateia Rio Prateado para garantir nossos direitos de mineração no norte. Precisamos de recursos, não de livros de história. Ele puxou Brittany para mais perto. Brittany sorriu com uma pequena contração triunfante de seus lábios vermelhos. Eu, Alpha Calvin Blackwood. Ele declarou o tom formal, enviando uma onda de choque pela sala. Rejeito você, Tessa Reynolds, como minha companheira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Na cultura lobisomem, uma rejeição era agonia física. Geralmente resultava na fêmea rejeitada desabando, gritando ou implorando ao macho para reconsiderar. O laço era uma amarra física. Cortá-lo era como amputação sem anestesia. Brittany riu suavemente, um som cruel e tilintante. Oh, querida, não faça uma cena. Nós vamos te encontrar um bom gama mais tarde. Tessa ficou tremendo. A dor atingiu seu peito como uma marreta. Parecia que alguém tinha alcançado dentro de sua caixa torácica e apertado seu coração até ele explodir. Sua loba, o espírito interior, uivou em agonia, arranhando sua mente. Não, Tessa disse à sua loba. Não os deixe ver você sangrar. Ela fechou os olhos, inalando uma respiração trêmula. Ela era uma arquivista. Ela conhecia as leis antigas melhor do que Kalin. Ela sabia que se ela lutasse contra a rejeição, a dor duraria meses. Mas se ela aceitasse completamente com zero resistência, isso cortaria o laço instantaneamente. Isso deixaria uma cicatriz, mas a libertaria. Tessa abriu os olhos. As lágrimas que se tinham acumulado lá evaporaram, substituídas por um olhar cor de avelão opaco e inexpressivo. Ela endireitou sua coluna. Ela olhou para Kaelin, vendo-o não como seu companheiro, mas como um homem que acabara de trocar uma conexão de alma por um contrato de mineração. Eu entendo, Tessa disse. A voz dela era quieta, mas ela ressoou na sala silenciosa. Kaelin piscou surpreso. Ele tinha esperado que ela se ajoelhasse. Tessa deu um passo para trás. Você escolhe política sobre biologia. Você escolhe dinheiro sobre o desígnio da deusa da lua. Ela olhou para Brittany. E você escolhe vidro sobre diamante. Como você ousa? Brittany começou. Eu, Tessa Reynolds. Tessa interrompeu sua voz, ganhando força. Aceito sua rejeição. Estalo. O som era audível apenas para os lobos. Uma ruptura psíquica que vibrou pela sala. Kellen cambaleou para trás, segurando o peito, os olhos arregalados. Ele não tinha esperado que o recuo fosse tão forte. Ele ofegou, olhando para Tessa com súbita confusão. Tessa não vacilou. O laço tinha sumido. Onde tinha havido um fogo ardente, havia agora apenas um vazio frio e oco. Adeus, Alpha, ela disse. Ela virou nos calcanhares e caminhou em direção às pesadas portas de carvalho. Espere, Kalin chamou, sua voz tensa. Tessa, você não pode simplesmente ir embora. Você ainda é um membro desta alcateia. Podemos encontrar um papel para você. Tessa parou na porta. Ela não olhou para trás. Uma alcateia que silencia sua própria alma não merece uma história. Ela empurrou as portas abertas e saiu para a neve congelante de dezembro. Ela não tinha um casaco, ela não tinha um carro. Ela apenas andou, a neve crocante sob seus calcanhares, deixando o calor, a riqueza e o Alfa para trás. Dentro do salão, a música não recomeçou. A alcateia permaneceu em silêncio, observando o Alfa agarrar seu peito. Um olhar estranho e oco em seus olhos, enquanto ele encarava a porta fechada. 6 meses depois, a chuva em Seattle era diferente da chuva no território Kilme Obsidian. Na floresta, chuva significava crescimento de vida e o cheiro de terra molhada. Na cidade, cheirava a diesel concreto molhado e café velho. Tessa ajustou seus óculos e empurrou o carrinho de livros pelo estreito corredor da divisão de manuscritos raros da Universidade de Washington. Ela não era mais Tessa Reynolds,
a companheira rejeitada do Alpha Cume Obsidian. Ela era apenas Tessa, a assistente de pesquisa quieta que trabalhava no turno da noite e morava em um apartamento-estúdio em Capitol Hill que era menor que o closet de Kalen. Ela tinha cortado seu cabelo em um bob afiado que emoldurava seu rosto. Ela usava suéteres oversized e botas de combate. Ela tinha bloqueado sua loba, tomando supressores que ela comprou de um feiticeiro obscuro no mercado subterrâneo para esconder seu cheiro. Para o mundo humano, ela era normal. Para o mundo sobrenatural, ela era um fantasma. Tessa, sua supervisora, Dra. Eris Thorne, uma humana felizmente picked ao redor da esquina. Há um cliente particular aqui para ver os mapas de navegação do século XVII, os da coleção Valerios. Você pode lidar com isso? Eu tenho uma reunião de faculdade. Claro, Tessa disse mantendo a cabeça baixa. Envie-os para a sala de leitura B. Tessa suspirou e empurrou seu carrinho em direção à sala de leitura segura. Ela odiava clientes particulares. Eles eram geralmente magnatas da tecnologia ricos e com direito que queriam comprar história para decorar seus escritórios. Ela entrou na sala de leitura, o cheiro de papel velho e couro acalmando seus nervos desgastados. Ela colocou a caixa contendo os mapas na grande mesa de mogno. Os mapas Valerios, uma voz disse das sombras do canto. Tessa congelou. A voz era como veludo enrolado em uma lâmina de barbear. Era de baixa cultura e carregava uma frequência que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Um homem entrou na luz. Ele era terrivelmente bonito. Ele era mais alto que Kalin, mais largo nos ombros, vestindo um terno cinza carvão sob medida que provavelmente custava mais que toda a mensalidade dela. Sua pele era sobre bronze, seu cabelo um mogno escuro indomável, mas foram seus olhos que prenderam sua respiração. Eles eram ouro âmbar, realmente com flexex de carmesim. Lobo. A mão de Tessa foi para o pescoço, instintivamente cobrindo sua glândula de cheiro, embora os supressores devessem tê-lo mascarado. Eu assumo que você é o especialista, o homem disse. Ele não olhou para os mapas. Ele olhou diretamente para ela. Eu sou a assistente. Tessa gaguejou, segurando a borda da mesa. Dr. Thorne está indisponível. O homem andou mais perto. Ele se moveu com a graça de um predador, silencioso fluido. Ele parou do outro lado da mesa. Ele inalou profundamente, suas narinas alargando-se ligeiramente. Você cheira nada, ele observou, como papel e poeira. Eu trabalho em uma biblioteca, Tessa disse defensivamente. Isso é normal. Não, o homem murmurou, inclinando-se para a frente, colocando as mãos na mesa. Seus dedos eram longos decorados com um pesado anel de Signade, ostentando um brasão que Tessa reconheceu de seus estudos. Um lobo devorando um sol. Mesmo humanos têm um cheiro. Medo, suor, sabão. Você é um vazio. A frequência cardíaca de Tessa disparou. Ela precisava sair. Este homem era poderoso. Sua aura encheu a sala pesada e sufocante. Não era o poder agressivo e projetor de um alfa como Kalin. Isso era diferente, isso era gravidade. Ele te puxava para dentro, quer você quisesse ir ou não. Os mapas, Tessa disse, deslizando a caixa em direção a ele. Eles detalhavam as rotas de migração dos primeiros colonos. Eles detalham as rotas de migração dos clãs Lycan antes da Grande Guerra. O homem a corrigiu suavemente. Mas você sabe disso, não sabe, Tessa? Ela recuou. Como você sabe meu nome? Tá no seu crachá de identificação. Ele apontou para o peito dela. Tessa corou, olhando para baixo. Claro, estou procurando por algo específico, o homem disse. Há um rumor de um registro de linhagem, uma lista de companheiros rejeitados durante a lua de sangue de 1902. Ele estava supostamente escondido nesta coleção. A mente de Tessa disparou. Companheiros rejeitados. Por que um homem como este se importaria com isso? Eu não vi nada parecido, ela mentiu. Ela era uma boa mentirosa. Ela tinha que ser para sobreviver os últimos 6 meses.
O homem sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um lobo que tinha encurralado um coelho e achado a perseguição divertida. Você está mentindo, ele disse. Seu batimento cardíaco acabou de pular de 70 para 110. Ele andou ao redor da mesa. Tessa recuou até bater na estante. Ele parou a um pé de distância dela. O ar entre eles estalou. Não era o laço de companheiro que ela tinha cortado aquele. Isso era outra coisa. Pura dominância não adulterada. Quem é você? Ela sussurrou. Eu sou um patrono da história, ele disse. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela. Ele não a tocou, mas ela sentiu o calor de sua pele. E você, Tessa Reynolds, é uma anomalia. Uma loba escondida entre ovelhas com uma cicatriz de laço cortado em sua alma tão profunda que eu posso sentir o cheiro da cinza daqui. Tessa ofegou. Ninguém podia sentir um laço cortado a menos que eles fossem. Quem rejeitou você? Ele perguntou, sua voz baixando para um rosnado. Não importa, Tessa disse, sua voz tremendo. Acabou. Nunca ela acaba, ele disse. A alcateia que você deixou, eles estão sofrendo, não estão? Tessa desviou o olhar. Ela não tinha verificado Kilme Obsidian. Ela se recusou a... Eu não sei. Eu sei, o estranho disse. Eu passei pelo território deles 3 dias atrás. As colheitas estão morrendo. A água está assoreando. O Alpha Kallen é ele? Ele está perdendo a cabeça. Ele é errático, violento. Tessa sentiu uma pontada de culpa, mas ela a empurrou para baixo. Isso não é problema meu. É, o homem disse. Porque a terra morre quando a verdadeira luna é rejeitada. É a maldição do quebrador. Ele alcançou o bolso de seu paletó e puxou um cartão. Ele era preto com relevo dourado, simplesmente lendo Rook. Nenhum sobrenome, nenhum número de telefone, apenas um endereço no distrito mais caro de Seattle. Eu tenho um trabalho para você, Tessa. Um trabalho real, não empurrar carrinhos de poeira. Eu estou feliz aqui, ela disse. Você está se escondendo aqui, ele corrigiu. Venha a este endereço esta noite. Eu preciso de uma arquivista que entenda as leis antigas. E em troca, ele se inclinou seus lábios, roçando a orelha dela. Eu vou te ensinar como fazer ele se arrepender do dia em que ele aprendeu seu nome. Ele recuou, abotoou seu paletó e virou para sair. Espere, Tessa chamou. Você não olhou para os mapas. O homem pausou na porta. Eu não vim pelos mapas. Ele saiu. Tessa ficou tremendo na sala de leitura silenciosa. Ela olhou para baixo para o cartão preto em sua mão. Rook. Ela conhecia aquele nome. Cada lobo conhecia aquele nome. Era uma história de ninar usada para assustar filhotes. Era o nome do rei Alfa. Aquele que não tinha alcateia porque ele governava todos eles. Aquele que era dito ser meio louco, consumido por uma besta que nenhuma forma humana podia conter. Ray Rook Valerius tinha acabado de convidá-la para sua casa. E pela primeira vez em 6 meses, Tessa não se sentiu como um fantasma. Ela sentiu como se estivesse de pé na beira de um penhasco. E ela estava aterrorizada que ela queria pular. O endereço no cartão levava à torre, uma agulha de vidro preto perfurando o horizonte de Seattle. Era um prédio que gritava riqueza. O tipo de lugar onde as pessoas não tinham problemas, elas só tinham situações. Tessa ficou no saguão, suas botas de combate rangendo no chão de mármore polido. O concierge, um humano com uma expressão entediada, tinha escaneado seu cartão preto e imediatamente endireitou sua postura, acompanhando-a para um elevador particular que não tinha botões. Enquanto o elevador disparava para cima, Tessa verificou seu reflexo nas portas de latão. Ela parecia cansada. Os supressores estavam deixando sua pele pálida, e as olheiras sob seus olhos cor de avelã estavam machucando. Ela agarrou a alça de sua bolsa de lona. Por que estou aqui? Ela perguntou a si mesma. Curiosidade, desespero
Ou foi a maneira como Hulk Valérius tinha olhado para ela, como se ele quisesse descascá-la para ver como ela funcionava? As portas deslizaram abertas diretamente para a cobertura. O espaço era cavernoso. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade molhada pela chuva. As luzes de Seattle parecendo joias espalhadas abaixo. A sala estava escura, iluminada apenas pelo brilho da cidade e por uma enorme lareira onde toras estalavam e sibilavam. A mobília era esparsa, moderna, de bordas afiadas e feita de couro escuro. Você veio. Hulk estava de pé junto à janela, um copo de líquido âmbar na mão. Ele tinha tirado o paletó do terno. Sua camisa branca de festa estava desabotoada na parte de cima das mangas, arregaçadas para revelar antebraços musculosos e marcados com leves cicatrizes prateadas. Estou curiosa, Tessa disse, sua voz ecoando ligeiramente na grande sala. Ela não saiu do limite do elevador. E eu preciso de dinheiro. Assistentes de bibliotecário não fazem exatamente uma fortuna. Rook virou. A luz do fogo capturou o ouro em seus olhos. Dinheiro eu tenho. Respostas, no entanto, são mais difíceis de comprar. Ele gesticulou para uma área de estar perto do fogo. Tessa caminhou cautelosamente, sentando-se na borda de uma poltrona de couro. Rook sentou-se em frente a ela, seus movimentos possuindo a mesma graça fluida e predatória que ela havia notado na biblioteca. Qual é o trabalho? Tessa perguntou. Rook colocou seu copo para baixo. Eu possuo uma coleção. Diários grimoire, tratados da Primeira Era. A maior parte está escrita em licanês alto, um dialeto que não é falado há 400 anos. Você, Tessa Reynolds, é a única pessoa no noroeste do Pacífico que escreveu sua tese sobre sintaxe Lichen alto. Tessa piscou. Você leu minha tese. Eu leio tudo. Rook disse, eu preciso que você traduza um conjunto específico de diários. Eles pertenceram ao primeiro rei Alfa, Valius, o Conquistador. Por quê? Rook inclinou-se para a frente, seus cotovelos nos joelhos. O ar na sala ficou mais pesado, o cheiro de ozono e almíscar de floresta profunda emanando dele. Porque ele enlouqueceu. Ele perdeu o controle de sua besta e massacrou sua própria corte. Eu preciso saber por quê. Tessa sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Os rumores sobre Rook, que ele era instável, que seu lobo era muito forte para seu corpo humano, de repente pareceram muito reais. Isso está acontecendo com você? Ela fez a pergunta, escapando antes que pudesse impedi-la. Os lábios de Rook se curvaram em um sorriso seco, direta. Eu gosto disso. Sim, Tessa. Meu lobo está inquieto. O mundo moderno é muito pequeno para ele. Ele quer caçar. Ele quer conquistar. Eu preciso encontrar a âncora que o primeiro rei usou para manter sua sanidade. E se eu não conseguir encontrá-la, então eu eventualmente perderei o controle. Rook disse calmamente. E eu provavelmente vou queimar esta cidade até o chão. Tessa olhou para ele. Ele não estava brincando. Eu aceito o trabalho. Ela sussurrou. Bom. Rook se levantou. Mas primeiro nós temos um problema. Ele andou em direção a ela. Tessa enrijeceu, apertando-se de volta na cadeira. Ele parou a centímetros dela, inclinando seu rosto ao nível do dela. De perto, seus olhos eram hipnotizantes, rodopiando com flexix de carmesim. Seu cheiro, ele disse. Ele cheira a medo e produtos químicos. Você está se envenenando com esses supressores. Eu tenho que, Tessa disse, seu coração martelando. Se eu não o fizer, outros lobos saberão que eu não sou acasalada. Eles saberão que sou rejeitada. Deixe-o saber, Rook rosnou suavemente. Você não entende, Tessa argumentou, sua voz aumentando. Uma fêmea rejeitada é o mais baixo dos baixos. Somos vistas como defeituosas. Má sorte. Se eu parar os comprimidos, serei caçada ou ridicularizada.
Não enquanto você está sob meu teto. Rook disse. Aqui você não é uma vadia rejeitada. Você é minha arquivista. Ele estendeu a mão pairando sobre o ombro dela. Os supressores estão matando sua loba, Tessa. Eu posso ouvi-la choramingar em sua mente. Ela está faminta. Tessa sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ele estava certo. Sua loba interior estava fraca, enrolada em uma bola de miséria. Se eu parar de tomá-los, Tessa sussurrou. A dor do laço, a rejeição, ela vai voltar. Os comprimidos a anestesiam. A expressão de Rook suavizou. Um brilho de algo humano passando por suas feições. A dor exige ser sentida, Tessa. Você não pode enterrá-la. Você tem que queimar através dela. Ele se endireitou e caminhou para uma pesada porta de carvalho no lado oposto da sala. Seus aposentos são por ali. Você começa amanhã ao amanhecer. E Tessa, ela olhou para cima. Jogue os comprimidos fora, o rei Alfa comandou. Eu quero sentir o cheiro da tempestade, não da garrafa. Ele se afastou para as sombras de sua própria casa expansiva, deixando Tessa sentada perto do fogo. Ela alcançou sua bolsa, puxando a lata chocalhante de comprimidos. Ela olhou para o fogo, depois para a garrafa. Com uma mão trêmula, ela jogou a garrafa nas chamas. O plástico derreteu e estourou. Quase instantaneamente, um arrepio subiu por sua espinha. Sua loba levantou a cabeça e, pela primeira vez em 6 meses, Tessa respirou um fôlego que pareceu ser dela. A 300 metros de distância, a Alcateia Cume Obsidian estava morrendo. Não foi uma morte súbita. Era uma podridão lenta e rastejante. Começou com a água no rio prateado ficando salobra e cinzenta. Então as manadas de alces migraram para longe dos terrenos de caça. Então as minas de prata, a principal fonte de renda da Alcateia, sofreram 3 desmoronamentos em 2 meses. Alpha Kalin Blackwood sentou em seu escritório, encarando o livro Razão em sua mesa. Os números estavam sangrando em vermelho. Ele parecia terrível. O alfa confiante e poderoso do solstício de inverno tinha desaparecido. Em seu lugar estava um homem com bochechas magras, olhos sem brilho e um tremor constante em suas mãos. Ele não tinha dormido a noite inteira em semanas. Precisamos cortar o orçamento para o festival da primavera. Kalin murmurou, esfregando as têmporas. A dor de cabeça estava sempre lá, uma latejante e maçante dor atrás de seus olhos. Absolutamente não, Brittany Voss estalou. Ela estava sentada no sofá de couro, navegando pelo telefone. Ela parecia intocada, inalterada pela decadência que afetava o resto da Alcateia. Meu pai está vindo para o festival. Se nós parecermos pobres, Kalin, ele vai puxar a aliança. Precisamos de mais champanhe, não menos. Não podemos pagar champanhe, Brittany. Kalin bateu a mão na mesa. O setor norte não tem energia. O gerador explodiu de novo. Então conserte, Brittany disse desdenhosamente, sem olhar para cima. Você é o alfa. Pare de reclamar e lidere. Kalin rosnou um som baixo e gutural. Seu lobo estava agitado, andando agressivamente em sua mente. Ela não é aquela que seu lobo rosnou. Ela é vazia. Ela é plástica. Ela é nossa companheira. Kalin argumentou mentalmente. Nós a escolhemos. Você a escolheu. O lobo corrigiu. Eu escolhi a arquivista. Kalin apertou os olhos fechados. Tessa. Ele tentou não pensar nela, mas a ausência dela era como um membro fantasma. Toda vez que ele entrava na biblioteca, ele esperava ver seu coque bagunçado e sentir seu cheiro de chuva e baunilha. Mas a biblioteca estava vazia agora, os livros acumulando poeira. Desde a noite da rejeição, a conexão da Alcateia com a terra havia sido cortada. A maldição do quebrador, os anciãos a chamavam. Quando um alfa verdadeiro rejeita sua companheira destinada por razões egoístas, a terra rejeita o alfa. A porta de seu escritório rangeu aberta. Era Marcos, seu beta. Marcos parecia exausto, seu uniforme desgrenhado. Alfa,
Marcos disse, sua voz grave. Os mineiros estão em greve. Eles dizem que os túneis parecem errados. Eles dizem que podem ouvir vozes na pedra. Bobagem supersticiosa. Kalin estalou, e Marcos hesitou. Nós encontramos algo. Ou melhor, alguém nos encontrou. Marcos se afastou, permitindo que um homem baixo e magro entrasse. Ele usava camuflagem suja e cheirava a água de pântano e sangue velho. Um rastreador, um mercenário para aluguel. Você contratou um rastreador? Kalin perguntou, estreitando os olhos. Eu precisava saber onde ela foi, Kalin. Marcos disse suavemente. A alcateia precisa saber. Kalin sentiu um pico de adrenalina. Tessa! O rastreador assentiu, puxando uma fotografia amassada do bolso. Ele a jogou na mesa de Kalin. Encontrei ela em Seattle. O rastreador roquejou. Ela está trabalhando em um arranha-céu. Arquivos particulares. Kalin pegou a foto. Ela estava granulada, tirada de longe, com uma lente teleobjetiva. Ela mostrava Tessa saindo de uma cafeteria. Ela parecia diferente. O cabelo dela estava curto. Ela estava usando botas caras. Mas era ela. E ela não estava sozinha. Na foto, um homem estava segurando a porta para ela. Um homem em um terno escuro, sua mão descansando possessivamente na parte inferior das costas dela. Kalin olhou para o rosto do homem. Mesmo na foto granulada, a aura de poder era inconfundível. Quem é aquele? Kalin exigiu, sua voz tremendo. O rastreador cuspiu no chão. Aquele é o diabo de Seattle, Rook Valerius, o Rei Alpha. A sala ficou em silêncio. Até Brittany levantou os olhos do telefone, seu rosto empalidecendo. O rei, Brittany sussurrou. Por que o rei estaria com aquela rata de biblioteca? Ele não está apenas com ela, o rastreador disse. Ela está vivendo na torre. Eu rastreei o cheiro dela até o elevador da cobertura. Ela cheira a ele agora. O cheiro dele está todo sobre ela. Uma névoa vermelha de raiva nublou a visão de Kalin. O cheiro dele, em minha companheira. O ciúme primal o atingiu tão forte que ele derrubou a lâmpada de sua mesa. Ela se quebrou. Ela é minha. Kalin rosnou, seus olhos piscando preto. Ela é minha companheira rejeitada. Ela pertence a Kumi Obsidian. Ela aceitou a rejeição. Kalin Marcos o lembrou gentilmente. Ela é uma desonrada. Ela não pertence a ninguém. Ela é a razão pela qual a terra é Dinka. Kalin rugiu. Ela nos amaldiçoou ao sair, e agora ela está vendendo nossos segredos para o Rei Alpha. Ele se levantou a cadeira, voando para trás e batendo na parede. A fraqueza que o havia atormentado por meses pareceu evaporar, substituída por uma energia maníaca e ciumenta. Prepare o SUV, Kalin ordenou. Para onde estamos indo? Brittany perguntou, levantando-se. Seattle, Kalin disse, encarando a foto da mão de Rook nas costas de Tessa. Nós vamos buscá-la de volta. Você não pode simplesmente entrar no território do Rei Alpha. Marcos alertou, parecendo aterrorizado. Ele vai matar você. Ele é um monstro. Ele tem algo que me pertence, Kalin disse, sua voz escorrendo veneno. E eu não me importo se ele é o rei do mundo. Ninguém toca no que é meu. 2 semanas tinham se passado desde que Tessa se mudou para a torre. Sua vida tinha caído em um ritmo estranho e inebriante. De dia ela trabalhava na biblioteca ensolarada no 46º andar, usando luvas de algodão branco, virando cuidadosamente as páginas do Diário de Ferro, o diário do rei Valérius I. Dia e noite ela jantava com Rook. Eram jantares estranhos. Às vezes eles comiam em silêncio. Às vezes eles debatiam filosofia ou história até às 300 da manhã. Rook era intenso, brilhante e aterrorizante. Ele andava pela sala enquanto ela falava, seus movimentos tão rápidos que se confundiam. Às vezes ela o pegava olhando para o pescoço dela, suas narinas dilatadas, lutando contra o impulso de morder. Mas ele nunca a tocou, não de forma inadequada. Mas os supressores estavam fora de seu sistema agora, e a tensão estava aumentando. Tessa sentou-se na grande mesa de carvalho, o antigo livro de couro aberto na frente dela.
Ela ajustou a lâmpada. O texto era difícil. Um cifrado de Lycan alto misturado com símbolos alquímicos. A besta não é um passageiro, ela leu em voz alta, traduzindo a tinta enrolada. A besta é o oceano, e o homem é o barco. Se o barco luta contra a corrente, ele afunda. Se o barco navega com a corrente, ele alcança o novo mundo. Rook terminou a frase da porta. Tessa pulou. Ela não o tinha ouvido entrar. Ele se moveu como fumaça. Ele andou para dentro da sala. Ele parecia agitado hoje. Sua camisa estava desabotoada, seu cabelo bagunçado. Havia uma energia frenética irradiando dele. Você conhece esta passagem? Tessa perguntou. Meu pai costumava citá-la. Rook disse. Ele parou na mesa olhando para o livro. Você já encontrou a âncora? O ritual. Eu acho que sim, Tessa disse. Ela apontou para um diagrama na próxima página. Ele mostrava 2 lobos circulando uma lua. Ele diz que para equilibrar um alfa de linhagem 1 com seu nível de poder, você não pode simplesmente governar. Você deve ser amarrado. Amarrado ao quê? A uma verdade? Tessa disse olhando para ele. O texto chama de Veritas Luna, uma lua verdadeira. Não é apenas uma companheira, Rook. É um espelho. Alguém que pode ver a besta e não vacilar. Alguém que aceita o monstro. Rook riu. Um som áspero de latido. Exceto o monstro. Tessa pessoas correm de mim. Meus próprios pais me temiam. Eu exterminei alcateias inteiras por desobediência. Quem aceitaria isso? Ele gesticulou para si mesmo, seus olhos brilhando ouro vivo. As sombras na sala pareciam se alongar, torcendo-se em formas de garras. A pressão do ar caiu. Tessa se levantou. Seus instintos gritavam para ela correr, para se submeter, para se esconder. Mas ela não o fez. Ela se lembrou da rejeição de Kellyn. Ela se lembrou da sensação de não ser suficiente. Ela andou ao redor da mesa. Eu não estou correndo, ela disse. Rook a encarou. As sombras se retraíram ligeiramente. Você deveria. Você não sabe do que sou capaz. Eu sei que você me salvou de uma vida de empoeirar prateleiras. Tessa disse. Eu sei que você me deu um lar quando minha própria alcateia me jogou fora como lixo. Ela deu um passo mais perto. O calor emanando dele era intenso. Você está procurando por um ritual mágico, Rook, ela disse suavemente. Mas o livro não está falando sobre magia. Ele está falando sobre confiança. O primeiro rei não usou um feitiço para permanecer são. Ele usou sua rainha. Ele a deixou ver sua loucura. E ela não desviou o olhar. Rook olhou para ela, sua expressão ilegível. Ele levantou uma mão, seus dedos tremendo ligeiramente, e escovou uma mecha de cabelo para trás de sua orelha. Você é perigosa, Tessa Reynolds, ele sussurrou. Você me faz querer ser o barco, não o oceano. Por um momento o tempo parou. A distância entre eles era insignificante. Tessa podia sentir o cheiro de sândalo e chuva em sua pele. Ela se inclinou, suas pálpebras tremulando fechadas, zumbido. O intercomunicador na mesa berrou, quebrando o momento. Rook recuou um rosnado baixo de frustração retumbando em seu peito. Ele apertou o botão. O quê? Ele estalou. Senhor, a voz do concierge veio tremendo. Nós temos uma situação no saguão. Um grupo de lobos. Eles dizem que são da Alcateia Cume Obsidian. Tessa congelou. Seu sangue virou gelo. Eles estão exigindo ver Tessa Reynolds, o concierge continuou. O Alpha, ele diz que está aqui para recolher sua propriedade. O rosto de Rook mudou. A vulnerabilidade desapareceu, substituída por uma máscara de fúria fria e letal. Seus olhos ficaram completamente carmesim. Ele olhou para Tessa. Fique aqui. Rook, não. Tessa agarrou o braço dele. Kalin. Ele está desesperado. Ele está instável. Bom, Rook disse, e sua voz soou como pedras moendo. Eu estava esperando por uma razão para testar meu controle. Ele se afastou dela e strode em direção ao elevador. Rook! Ela gritou.
Mas as portas se fecharam, selando o rei Alfa lá dentro, descendo para o saguão, onde o passado estava esperando para colidir com o presente. O saguão da torre era uma obra-prima da arquitetura moderna, com características de cascata de mármore frio e silêncio. Mas quando as portas do elevador deslizaram abertas para Rook Valerius, o silêncio já estava morto. Alpha Kellen Blackwood estava no centro do átrio, ladeado por 5 de seus executores e uma Brittany Voss com aparência aterrorizada. Kellen parecia um homem que tinha sido esvaziado por fantasmas. Seu terno estava amassado, seus olhos selvagens e injetados de sangue, vibrando com uma energia frenética e desequilibrada. Quando ele viu Rook, Kellen não se curvou. Ele não mostrou o respeito devido a um rei. Ele rosnou. "Onde ela está?" Kellen exigiu, sua voz rachando. "Traga-a para fora." Rook saiu do elevador, ajustando seus abotoaduras. Ele parecia entediado, mas o ar ao redor dele começou a se distorcer, cintilando como o calor do asfalto. O concierge e a equipe de segurança já tinham fugido, sentindo a violência prestes a se desenrolar. "Você está invadindo", Rook disse sua voz enganosamente suave. "E você está latindo em minha casa." "Eu estou aqui pela minha companheira", Kellen gritou, apontando um dedo trêmulo para o rei. "Você a roubou? Você se aproveitou de um laço quebrado para atraí-la." "Roubou ela." Rook parou 10 pés de distância. Ele riu um som escuro e baixo. "Você a jogou fora, garoto. Você a quebrou na frente de 300 testemunhas para garantir um contrato de mineração. Não me fale de roubo quando você é quem deixou o diamante na lama." "Foi um erro." Kellen rugiu, dando um passo à frente. O chão de mármore sob sua bota rachou sob a pressão de sua aura. "Eu cometi um erro. A alcateia está morrendo. A terra está nos rejeitando. Eu preciso dela de volta para consertar." "Ah," Rook assentiu lentamente. "Então, você não quer Tessa. Você quer uma dança da chuva? Você quer uma cura para sua falência?" Brittanius deu um passo à frente, segurando sua bolsa de grife como um escudo. "Rei Valerius, por favor." "Kellen não é ele mesmo. Nós só precisamos que Tessa volte para casa e execute o ritual de reaceitação. Uma vez que o laço seja reinstaurado, tudo voltará ao normal." Rook virou seu olhar para Brittany. Foi como um golpe físico. Ela ofegou e cambaleou para trás. "E você?" Rook zombou. "O prêmio que ele escolheu em vez disso. Diga-me, Brittany do Rio Prateado. Ele sabe?" O rosto de Brittany ficou branco como papel. "Saber o quê?" "Que as mines de seu pai secaram 3 anos atrás." Rook revelou sua voz ecoando no espaço cavernoso. "Que a Alcateia Rio Prateado está em milhões de dívidas, que esta aliança foi uma fraude para salvar sua família da ruína." Kellen congelou. Ele lentamente virou para olhar para Brittany. "O que ele disse?" Brittany gaguejou, recuando. "Ele está mentindo." Cullen não deu ouvidos a ele. "Eu nunca minto," Rook disse friamente. "Meus arquivistas checaram os registros esta manhã. Você rejeitou sua verdadeira companheira por uma porpa em um vestido Gucci, Kellen." A percepção atingiu Kellen como um golpe físico. A ironia, a estupidez. Ele tinha destruído sua vida por nada. Um som gutural rasgou da garganta de Kellen. Uma mistura de soluço e rugido. Mas em vez de atacar Brittany, sua mente quebrada torceu a narrativa novamente. Foi culpa de Tessa. Se ela não tivesse ido embora, nada disso teria acontecido. "Não importa," Kellen gritou, seus olhos ficando completamente pretos enquanto seu lobo assumia o volante. "Tessa pertence a mim. Se eu não posso tê-la, ninguém pode." Ele avançou. Aconteceu em um borrão de movimento. Kellen se transformou no ar, suas roupas rasgando enquanto um lobo preto maciço explodia no saguão. Seus executores seguiram o exemplo, transformando-se em lobos cinzas e marrons atacando o rei. Rook não se transformou. Ele não precisava. Ele se moveu com velocidade sobrenatural,
pegando o primeiro executor pela garganta e atirando-o através da divisória de cascata de vidro. Água e cacos de vidro explodiram por toda parte. O lobo de Kalin aterrissou, estalando suas mandíbulas no pescoço de Rook. Rook sidestepped, agarrando o pescoço do lobo preto e jogando-o no chão de mármore com força que quebra ossos. Crack! Kalin guinchou, tentando se levantar, mas Rook foi mais rápido. Ele chutou o lobo maciço nas costelas, enviando-o deslizando pelo chão polido até atingir o balcão do concierge. É só isso? Rook zombou, seus olhos brilhando mais forte, o flex carmesim engolindo o ouro. É este o alfa de Cume Obsidian? Você luta como um filhote. Mas havia muitos deles. Enquanto Rook estava distraído com Kalin, 2 executores o flanquearam. Um mordeu fundo na panturrilha de Rook, rasgando as calças do terno e na carne. Rook rugiu. Não era um som humano. E então o elevador tocou. Pare! Tessa correu para o saguão. Ela estava sem fôlego, vestindo uma camisa simples e oversized que ela havia pegado emprestado do armário de Rook. Ela viu o sangue. Ela viu os lobos. Tessa, corra! Rook gritou, sua voz distorcendo, tornando-se mais profunda, mais demoníaca. Kalin, em forma de lobo, a viu. Ele se livrou dos dias, seus olhos fixos nela. Minha. Ele ignorou Rook. Ele avançou direto para Tessa. Tessa não se moveu. Ela permaneceu firme perto dos bancos de elevadores enquanto o lobo preto maciço avançava em sua direção, dentes à mostra, para arrastá-la de volta para uma vida que ela odiava. Ela não vacilou. Eu disse, pare, Kalin. Ela gritou, canalizando cada grama de sua rejeição, cada grama de sua dor. Ela estendeu a mão. Ela não era uma bruxa. Ela não tinha magia. Mas a autoridade de uma companheira verdadeira rejeitada é uma coisa poderosa. Kalin derrapou até parar a centímetros dela, suas garras abrindo sulcos profundos no chão. Ele tirou o fôlego do laço, causando-lhe dor física por estar perto dela enquanto ela estava zangada. Transforme, ela comandou. Kalin choramingou seu corpo, contorcendo-se até o homem jazer nu e tremendo no chão aos pés dela. Tessa, ele rouquejou, alcançando o tornozelo dela. Por favor, volte para casa. Eu te perdoo. Tessa olhou para ele com pena fria. Você me perdoa por quê? Por sobreviver a você. Afaste-se dela. A voz veio de trás deles. Ela quebrou as janelas. Tessa olhou para cima. Rook estava de pé no centro da sala, mas não era mais Rook. A dor da mordida combinada com a visão de Kalin perto de Tessa tinha quebrado a frágil coleira que ele segurava em sua besta. Seu corpo estava expandindo, ossos rachando e se remodelando. Ele não estava se transformando em um lobo normal. Ele estava se transformando em um Lycan, um monstro de 7 pés de pelo, músculo e garras de pé sobre 2 pernas. A besta, seus olhos eram vermelho puro. Ele olhou para os executores e eles choramingaram, caindo de bruços em submissão. Mas a besta não se importava com submissão. Ela queria sangue. Ela olhou para Kalin. O saguão da torre tinha se transformado em uma arena de opulência estilhaçada. O ar não era mais respirável. Ele estava espesso com o gosto de cobre do sangue, o ozono de magia de alta voltagem e a pressão sufocante de um predador que não tinha igual no mundo natural. Alpha Kalin Blackwood, um homem que tinha passado sua vida inteira acreditando ser o ápice da cadeia alimentar, estava atualmente se arrastando para trás em suas mãos e calcanhares. Seus mocassins italianos feitos sob medida escorregaram no mármore molhado, uma mistura de água de fonte e o sangue de seus executores. Sua respiração vinha em ofegos irregulares e aterrorizados. "Fique para trás!" Kalin gritou, sua voz rachando em um lamento agudo. Era um som patético, despojado de toda a autoridade alfa. De pé sobre ele não era um homem, não era nem mesmo um lobo. Rook Valerius tinha deixado de existir. Em seu lugar estava o Lycan,
A besta era um pesadelo feito de sombra e músculo, de pé com quase 8 pés de altura em pernas traseiras, que rachavam o chão de mármore presa a cada mudança de peso. Seu pelo era um preto vazio que parecia absorver a luz dos candelabros quebrados. Suas garras tinham o comprimento de facas de açougueiro pingando sangue. Mas foi o rosto que congelou o sangue nas veias de Tessa. Era um focinho de lobo alongado. Mas a inteligência por trás daqueles olhos vermelhos brilhantes era antiga, cruel e totalmente desprovida de humanidade. Esta era a loucura sobre a qual o Diário de Ferro tinha avisado. O oceano que afogou o barco. A besta soltou um som que não era um rugido. Era uma vibração sísmica que chacoalhou o vidro nas molduras das janelas a 40 pés acima. Ele deu um passo à frente, ignorando os detritos cortando seus pés. Ele queria Kellyn. Ele queria arrancar a garganta do Alfa que tinha ousado invadir, ousado ameaçar o que pertencia ao rei. Rook! Tessa gritou, sua voz rasgando de sua garganta. A besta não se moveu. Ele estendeu a mão seus movimentos, embaçando com velocidade sobrenatural, e agarrou Kalin pela garganta. Kalin foi levantado no ar como uma boneca de Hagrid. Suas pernas chutavam inutilmente, suas mãos arranhando o antebraço maciço coberto de pelo que o segurava. A besta apertou. O som da traqueia de Kalin forçando-se era audível no súbito silêncio aterrorizante da sala. Rook, coloque-o no chão. Você está matando ele. Tessa correu pelo saguão. Brittany Evans estava encolhida atrás do balcão do concierge, soluçando em suas mãos, incapaz de olhar. Os executores sobreviventes tinham fugido há muito tempo sua lealdade a Kaelin, desintegrando-se no momento em que sentiram a aura de um rei Lycan. Tessa não parou. Seus instintos estavam gritando para ela correr, para se esconder, para se submeter. Cada campainha de alarme biológico em seu corpo estava tocando. Este era um predador que comia alfas por esporte. Mas ela empurrou o medo para baixo, alimentando-se com a mesma resolução de aço que a havia permitido sair do salão de baile Cume Obsidian 6 meses atrás. Ela derrapou até parar a meros centímetros do monstro. O calor irradiando da besta era intenso, como estar ao lado de uma fornalha aberta. Ele cheirava a enxofre, terra molhada e poder bruto descontrolado. Rook, Tessa comandou, sua voz tremendo mais alta. Olhe para mim. A besta lentamente virou sua cabeça maciça. Os olhos vermelhos perfuraram-na. Não havia reconhecimento lá. Nenhum lampejo do homem que lia livros de história ou bebia uísque junto à lareira. Havia apenas o imperativo de matar. A besta rosnou para ela um rugido de aviso que vibrou através de sua cavidade torácica. Ele apertou seu aperto em Kaelin. O rosto de Kalin estava ficando roxo manchado, seus olhos revirando na cabeça. Se você matá-lo, Tessa disse, dando um passo mais perto até a bainha de sua camisa oversized roçar na perna da besta. Você perde. Você se torna o monstro que todos pensam que você é. Você se torna a coisa que destruiu seu pai. A besta pausou. A menção do pai, um trauma ancestral profundo, causou um lampejo na névoa vermelha. Eu te conheço, Tessa sussurrou, levantando as mãos. Eu conheço o homem que tem medo de machucar pessoas. Eu conheço o homem que quer ser o barco, não o oceano. Ela estendeu a mão para cima. Foi um gesto de suicídio. Ela colocou ambas as suas pequenas e pálidas mãos no focinho da besta, bem sobre os dentes rosnantes e afiados como navalhas que poderiam partir seu pulso ao meio. A besta ficou rígida. Olhe para mim, ela respirou. Tessa fechou os olhos e fez algo proibido. Ela não apenas falou, ela projetou. Ela baixou as paredes mentais que havia construído para se proteger da dor da rejeição de Kalin. Ela pegou o vazio, a cicatriz em sua alma onde seu laço de companheiro costumava estar, e ela o ofereceu à besta. Me veja. Ela empurrou o pensamento para a tempestade caótica da mente do Lycan. Eu também estou quebrada. Eu também estou sozinha. Mas eu estou aqui.
Não era a submissão de um lobo a um alfa. Era a âncora frenética e desesperada de uma parceira. Ela estava se oferecendo como a Veritas Luna, a verdadeira lua. Um espelho que refletia a besta de volta para si mesma, sem vacilar. A conexão se encaixou com a força de um golpe físico. A besta ofegou um estranho som de bufo. O vermelho em seus olhos girou, lutando uma guerra contra uma maré crescente de ouro. O aperto na garganta de Kalin afrouxou por uma fração de uma polegada. Você não está sozinho no escuro, Rook. Tessa disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Agora volte para mim, por favor. Um vinho escapou da garganta do monstro. Era um som de agonia de um homem lutando para sair de um pesadelo. A besta estremeceu violentamente, soltando Kalin. O alfa de Cume Obsidian atingiu o chão com força, ofegando por ar, tossindo e retching, agarrando seu pescoço machucado. A besta cambaleou para trás, afastando-se de Tessa como se temesse que a machucasse. Ele caiu sobre um joelho, o mármore rachando sob o impacto. A transformação começou a reverter. Era um processo horripilante e visceral. Ossos estalaram e se reformaram. Pelo recuou para a pele e músculos comprimiram. Rook gritou de dor, sua voz mudando de um rosnado demoníaco de volta para um barítono humano. Tessa não desviou o olhar. Ela deu um passo à frente, envolvendo os braços em seus ombros ofegantes e molhados de suor enquanto os últimos resquícios do Lycan desapareciam. Rook Valerius, o rei Alfa, ajoelhou-se no chão de seu saguão destruído, nu, tremendo e humano. Ele enterrou o rosto no estômago de Tessa, sua respiração irregular. Harry? Rook gaguejou sua voz espessa de vergonha. Eu não pude pará-lo. Chá, Tessa o acalmou, acariciando seu cabelo úmido, puxando a camisa oversized que ela usava para cobri-lo o melhor que pôde. Você parou. Você voltou. Você, Rook, olhou para ela, seus olhos um ouro brilhante e rodopiante. Você me puxou para fora. Como? Porque Tessa sorriu fracamente, enxugando uma lágrima de sua bochecha. Eu sou sua arquivista. Eu sei onde você guarda sua sanidade. Um gemido do chão quebrou o momento. Kalin estava tentando se levantar. Ele parecia uma ruína de um homem. Seu terno estava em trapos. Seu pescoço estava cercado por enormes hematomas roxos em forma de garras. E seus olhos estavam arregalados com um terror que nunca o deixaria verdadeiramente. Ele olhou para Rook, depois para Tessa. Ele viu a maneira como ela segurava o rei. Ele viu a maneira como o rei, a criatura mais letal da terra, se inclinou em seu toque como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. Tessa. Kalin rouquejou sua voz um sussurro quebrado. A alcateia, a maldição. Tessa virou para ele. Seus olhos cor de avelã estavam frios. A garota que tinha implorado por amor no salão de baile estava morta. A mulher que estava diante dele era a rainha da torre. Não há maldição, Kalin, ela disse, sua voz ecoando no silêncio. A terra não morreu por causa de magia. Ela morreu porque você é um líder fraco que toma decisões baseadas em ganância. Você envenenou sua própria alcateia. Mas o laço, Kalin implorou, dando um passo trêmulo para a frente. Nós somos destinados. Você não pode negar a biologia. Eu neguei a biologia na noite em que aceitei sua rejeição. Tessa disse bruscamente. Eu cortei aquele laço. Você sentiu ele piegas. Não venha aqui. Falando de destino quando você vendeu o destino por um contrato de mineração que nem sequer existia. Kalin vacilou. A verdade pairava no ar inegável. Ele olhou para Brittany, que ainda estava encolhida no canto. Ele percebeu com um horror crescente que ele tinha trocado um diamante por vidro quebrado. Vá, Tessa ordenou. Ela apontou para as portas estilhaçadas. Leve sua amante e deixe Seattle. Se você algum dia pisar no território do rei Valerius novamente, eu não o impedirei da próxima vez. Rook se levantou lentamente, o poder retornando à sua estrutura.
Ele não precisava falar. Um olhar de seus olhos dourados enviou um pico primal de medo através de Kalin. Kalin assentiu um homem derrotado, quebrado. Ele reuniu sua dignidade o melhor que pôde, sinalizou para uma Brittany chorando e saiu mancando para a chuva. Ele não olhou para trás. Ele sabia lá no fundo que tinha deixado a melhor parte de si mesmo naquele chão do saguão. 3 meses depois, o colapso da Alcateia Cume Obsidian foi rápido e brutal. Sem o dinheiro da Aliança Rio Prateado, que nunca existiu, e com o estado mental de Kalin deteriorando após seu confronto com o rei, a Alcateia se dissolveu. Os anciãos votaram para se dispersar. As terras foram vendidas para pagar dívidas. Kalin Blackwood se tornou um conto de advertência. Um lobo desonrado vagando pelos territórios do norte, para sempre assombrado pela memória da mulher que ele jogou fora. Mas em Seattle, a torre estava prosperando. O saguão tinha sido reparado. O mármore substituído por pedra obsidiana quente. Mas a verdadeira mudança estava na atmosfera. A torre não era mais uma fortaleza de solidão. Era um lar. Tessa Reynolds estava na varanda da cobertura, olhando para as luzes da cidade. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite profundo drapeado elegantemente sobre sua estrutura. Ela não era mais apenas uma arquivista. Ela era a consorte, a Veritas Luna. Ela o sentiu antes de ouvi-lo. Rook pisou na varanda, envolvendo os braços em sua cintura por trás. Ele descansou o queixo no ombro dela, inalando o cheiro de chuva e baunilha que agora permeava cada canto de sua vida. A cúpula correu bem, Rook murmurou, sua voz vibrando contra as costas dela. Os alfas europeus estão aterrorizados com você. Tessa riu suavemente. Posso apenas organizar a tabela de assentos? Não. Rook beijou o ponto sensível abaixo da orelha dela. Eles conhecem a história. Eles sabem que você andou para as mandíbulas de um Lycan e não piscou. Eles te respeitam mais do que me temem. Ele a virou, seus olhos dourados procurando os dela. Você me salvou, Tessa. Todo dia você me salva. Nós nos salvamos um ao outro, Tessa sussurrou, colocando uma mão em seu peito bem sobre seu coração batendo. Ela pensou de volta àquela noite no salão de baile. A dor, a humilhação, a sensação de que sua vida tinha acabado. Ela percebeu agora que a rejeição não tinha sido um fim. Tinha sido um redirecionamento. Tinha sido o universo a empurrá-la para fora de um caminho que era muito pequeno para ela, forçando-a a encontrar o único homem que podia igualar sua alma. Rook inclinou sua testa descansando contra a dela. Eu nunca acreditei em destino, ele admitiu. Eu pensei que era uma gaiola. E agora? Tessa perguntou. Rook sorriu, e era um sorriso de pura alegria unburdened. Agora eu acho que o destino sabia exatamente o que estava fazendo quando quebrou seu coração. Tessa Reynolds estava abrindo espaço para mim. Ele a beijou profundo e lento enquanto a chuva caía sobre Seattle. Dentro da torre, o fogo crepitava quente e brilhante, mantendo as sombras afastadas. A besta estava dormindo, finalmente em paz, ancorada pela única coisa mais forte que um monstro, uma mulher que sabia seu próprio valor. E foi assim que Tessa Reynolds transformou uma rejeição em uma chuva. Kalin Blackwood aprendeu da maneira difícil que você não troca uma alma gêmea por um salário. E o Ray Rook encontrou a única coisa poderosa o suficiente para domar seus demônios. Uma mulher que não tinha medo deles. O que você acha? Kalin merecia ser deixado vivo? Ou Rook deveria ter terminado o trabalho? E você teria a coragem de ficar na frente de um rei lobisomem furioso? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de karma, romance e vingança, por favor esmague aquele botão de curtir, inscreva-se e clique no ícone do sino para que você nunca perca uma saga caótica de lobisomem. Eu te vejo no próximo.